pessoal. Quem não conhece, essa é a Isabelle Marcato, RP também, assim como eu, então viemos aí da mesma faculdade, embora não tenhamos convivido muito na época da faculdade, porque nós duas estávamos trabalhando, então a gente não se encontrava Exatamente. assim em festa. Eu estava fazendo a festa, né, Zá? É, eu fazia as festas. E eu não ia na festa porque eu estava trabalhando, então foi outro contexto, mas através da Verônica, que também é uma querida, depois eu vou marcar ela aqui no vídeo para ela, né, uma forma de agradecer por ter feito essa ponte. Então, através da Verônica, nós nos reaproximamos, né, nesse contexto. Exato. E a Zá está aqui hoje, então, para contar um pouquinho sobre como foi a nossa experiência juntas. E eu anotei aqui na minha colinha, para não esquecer, que nosso processo juntas começou lá em dezembro de 2022, então já faz um tempinho. É, Nós trabalhamos o meu plano de carreira, que foi esse processo então de definir metas e próximos passos de carreira, e também trabalhamos, dentro do plano de carreira, nós identificamos alguns itens que precisariam ser trabalhados, e um deles também foi comigo, que foi a questão da comunicação, que na época é um curso que eu tinha chamado Oratória com Inteligência Emocional. Hoje ele está num novo formato, dentro do curso de Networking Estratégico, mas é isso. Então, nós tivemos mais de um momento juntas. E, Zá, fica à vontade, então, para contar um pouquinho de como foi essa experiência. Obrigada. Claro. Bom, muito obrigada pelo convite, em primeiro lugar, de dar de trazer um pouco, né, de como foi a minha experiência, porque com certeza foi extremamente construtiva para minha carreira, então eu fico muito feliz, de poder levar isso para outras pessoas e quem sabe de alguma forma a minha história incentive alguém positivamente a Uhum. tomar decisões assertivas e estratégicas a respeito, né, de suas próprias carreiras, porque isso é extremamente importante, né. Bom, vamos lá. Basicamente, então, eu, trabalho desde muito nova, desde 18 anos eu comecei a trabalhar, então meu segundo ano de faculdade, segundo porque eu entrei na faculdade menor de idade, então eu não Eu conseguia trabalhar também. no meu primeiro ano, porque eu não tinha idade, ninguém queria me contratar. E basicamente eu tive uma oportunidade numa área que naquele momento eu amava, que era a área de eventos, e eu achava, eu cresci achando que eu ia viver de eventos, que eu ia trabalhar com eventos, que eu ia desenvolver isso e era isso que eu queria para minha vida. E assim, por sorte, né, entre aspas, eu consegui uma oportunidade focada em eventos numa empresa de renome na região onde era a nossa faculdade, né? Então, me desenvolvi ali ao longo de anos. E aí eu fui amadurecendo muito jovem, eu saí de lá, já tive uma experiência fora do país, depois eu voltei já com outro emprego focado em gestão de comunicação, né, dentro, mas em num ambiente corporativo totalmente diferente. E aí eu tive a ideia de empreender, e aí eu comecei a empreender, e aí eu descobri o marketing digital. Então, assim, acredito que entre 2013, de fato, e até 2022, a minha carreira ela foi sim de muito sucesso, mas ela foi guiada por decisões de terceiros, né? Eu simplesmente entendia que havia uma oportunidade ali e me colocava nessa oportunidade. Se desse certo, beleza, eu desenvolvia as capacidades técnicas e comportamentais que eu precisava para estar desempenhando aquele papel. Se não, tudo bem, segue o baile. E as coisas continuavam na minha carreira como elas sempre estiveram. Eu nunca consegui ter essa perspectiva a respeito de curto, médio e longo prazo de como eu me via no mercado profissional, né? E aí já um pouquinho mais velhinha, né, com 20, quase 28 anos aí, 27, eh, eu entendi que eu precisava, para eu alcançar todos os meus objetivos de vida como pessoa, eu precisaria ter uma clareza um pouco maior de quem eu era como profissional, né? E que não necessariamente eu tinha clareza sobre isso até aquele momento. Eu acho que eu aceitei isso e comecei a entender e procurar buscar formas de encontrar quem era a Zá dentro dessa construção, né, de carreira, assim, basicamente eram empregos para outros empregos. E aí a Verônica, que é muito minha amiga, também estava vivendo um momento parecido e ela teve esse Trabalhavam na contato. mesma empresa, né, por um período de tempo. Isso, a gente fez faculdade juntas na mesma sala e daí depois eu fui trabalhar numa empresa que ela trabalhava focada em marketing digital. É,
E aí, basicamente, ela me reapresentou Valesca, né, nessa condição de uma mentora de carreira. E para mim, essa construção foi muito bacana, porque desde o primeiro momento, na verdade, eu fui muito clara com a Valesca no sentido de trazer essas necessidades todas. Olha, eu tenho sim experiência, eu não sou uma profissional júnior, eu não estou entrando no mercado agora, já tenho quase 10 anos de estrada aí, mas eu ainda não consigo me entender dessa forma como profissional. Eu preciso ter clareza, ter visibilidade e traçar planos objetivos a respeito daqueles sonhos que um dia eu criei na minha vida. E prontamente, né, a gente identificou que esse processo da mentoria de carreira ele era um processo que seria interessante, porque ele passava pela etapa do entendimento do cenário, da realidade, né, dessa construção do propósito, de quais são os gaps, de qual é a frase, me marcou muito na nossa construção, porque a gente fez uma frase exatamente dizendo aquilo que eu queria, em qual mercado que eu queria, enfim, e eu nunca tinha conseguido, acho que, verbalizar daquela forma ainda, né, essa construção. Então, para mim, isso foi um desenvolvimento muito grande. E sair também Sim. desse processo com a clareza daquilo que eu tinha como gap, mas também daquilo que eu já tinha e que eu precisava fortalecer. Porque às vezes a gente só vai vivendo, a gente só entrega, 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 resolve, 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 e a gente não percebe o tamanho da força profissional que a gente tem. Então, também é muito válido esse processo para quem precisa, de certa forma, melhorar no sentido do desenvolvimento de confiança a respeito da visualização de si próprio como profissional. Não só quem está perdido e, eu não sei se eu quero isso, eu não sei como que eu começo, eu não sei para onde eu vou. E nesse sentido, para mim, o mais importante foi entender que não era sobre um currículo, nunca foi sobre um currículo, ou sobre um LinkedIn, ou sobre qualquer plataforma que exista nesse sentido. Se eu não tiver a clareza de quem eu sou como profissional e conseguir linkar isso com as necessidades de mercado, que a Valesca conduz muito bem, né, essa união, a gente não consegue traçar objetivos a longo prazo, né? E também a curto não. E daí a gente, olha, se a gente vê, a gente está super infeliz, a gente está num negócio tipo só por estar. Então, não, a partir daquele momento desse processo que eu passei, foi possível ter essa clara visualização. Mas eu quero frisar algo que, assim, até hoje, além dessa frase que a gente construiu, que me marcou muito, que é esse posicionamento de carreira, de fato, algo que para mim, assim, é extremamente estratégico até hoje, né? Hoje eu sou estrategista digital, e sou mentora do maior player de marketing digital do Brasil. Então eu faço parte de uma equipe bem pequena e bem escolhida a dedo, né? E para eu estar aqui hoje e lidar com todos os desafios de estar numa equipe desse patamar, o que foi extremamente importante para mim e que eu não tinha tido contato antes e veio através da nossa construção, o DISC, né? O perfil comportamental. Por quê? Porque hoje eu consigo exatamente entender dentro do meu perfil comportamental quais são as minhas fraquezas e quais são e o que é aquilo que me diferencia dos outros Perfeito. profissionais da minha equipe. Hoje eu estou numa equipe com 6 pessoas, né, 6 colegas na mesma ordem hierárquica que eu e com toda a liderança. Hoje, desses 6, eu sou a única profissional que tenho o perfil que eu tenho dentro do DISC. E a partir do momento que eu entendi isso, construindo isso lá atrás, né, junto do nosso processo, hoje, sabendo disso, eu consigo me estabelecer como uma profissional que tem um peso único dentro de uma equipe desse patamar. Isso faz muita diferença no sentido da valorização do meu trabalho, daquilo que eu realmente entrego aqui dentro e como eu também preciso no dia a dia me atentar para não perder um pouco a linha, né, e sair um pouco do meu perfil e até mesmo de aceitar, né, não, gente, o meu perfil é esse, eu sou essa pessoa. E buscar sempre estar trabalhando dentro disso, dentro daquilo que é meu limite, daquilo que eu tenho como qualidade também, né? Porque é um perfil. A gente desenvolve sim outras questões, mas a maior parte do tempo é aquilo que a gente vai exercer. E não existem perfis certos ou errados, né? Existem apenas perfis Exato. diferentes.
Beleza. Retomando então, Zá, estamos aí no novo cenário, né? Porque, pessoal, a gente vai gravando e temos os imprevistos. Então, sai de uma sala, vai para outra. É por isso que temos cenários diferentes e super no momento certo, porque agora você já iria contar um pouquinho do segundo processo que nós fizemos juntas, né? Que foi a partir do plano de carreira, identificando os gaps. Apareceu a questão da comunicação, que você é muito direta, muito objetiva, naturalmente, e aí a gente foi trabalhando o equilíbrio, né, Zá? Exatamente. Então, assim, identificando e entendendo, né, essa necessidade de talvez ter uma flexibilidade um pouco maior, que não é uma característica tradicional conectada ao meu perfil, a gente entendeu que fazer esse trabalho e esse desenvolvimento ligado à melhoria da minha comunicação poderia me ajudar a ter relações mais estratégicas e também mais amistosas dentro dos meus ambientes de trabalho. É óbvio que isso é um estudo para sempre, né? Como é um ponto a se desenvolver, sempre é algo que eu preciso ficar atenta, sempre é algo que eu preciso ter uma clareza em relação a esse gap e me policiar. Mas, com certeza, você ter alguém para te orientar naquilo é, que é base, né? Aquilo que a gente não sabe enxergar, não consegue enxergar sozinho, é o primeiro passo que você dá para você fazer o download na sua cabeça. Não, beleza, agora eu entendi que eu funciono assim e como existem outras perspectivas para que as coisas aconteçam. Então, para mim, foi muito, muito, muito útil, assim, e claro, eu vejo resultados e transformações até hoje também nesse sentido, né? Porque acaba que enquanto a gente tem que se relacionar, né? Enquanto a gente não decide morar lá em cima no meio das cavernas, sozinho, né, comer aquilo que planta, a gente precisa ter esse cuidado em relação às trocas que nos envolvem, né? Com E certeza. eu acho que daí foge até de um âmbito só profissional, né? Porque esse é o meu perfil para a vida inteira, não é como se eu tivesse a oportunidade de a hora que eu saio do meu trabalho eu viro uma chave, eu não sou mais assim, eu vou ser assim. Então me ajudou em inúmeros aspectos também da minha vida pessoal a desenvolver isso, né. Então, eu hoje posso dizer que tenho uma facilidade, é muito menos sofrido para mim entender que, opa, esse momento aqui ele exige uma adaptação da minha parte, do meu comportamento, da minha comunicação para que eu consiga conquistar aquele objetivo específico. E Perfeito. aí, em cima disso, eu consigo ter mais resultados, resultados que agreguem mais para minha carreira e fazer mais amigos e ter uma convivência melhor com as pessoas que me cercam também. Mas assim, importante frisar, sem deixar de ser quem eu sou, né? Isso, Respeitando o meu perfil, respeitando quem eu sou. Então eu acho que exato. foram 2 processos que se complementaram, né? E isso é muito bacana, a gente ter abertura quando a gente passa por um processo de descoberta, né? Ou de entender, de certa forma, quem nós somos, onde estamos, entender a realidade, a gente precisa também estar aberto para analisar e suprir os gaps que nós temos ao longo do tempo, né, a partir daquele momento. E principalmente, eu acho que botar em prática. Eu acho que uma das coisas que eu mais tenho, assim, como ponto positivo é em relação ao seu suporte também, que sempre foi impecável, sempre disponível, Obrigada. sempre aberta, né, para ajudar, estando em um processo ativo ou não. Eu sei que você é uma pessoa que está ali como um ponto de referência para mim e também como um ponto de apoio mesmo, no sentido de se eu tiver qualquer dúvida até hoje, você tem essa disponibilidade. Isso é muito raro, né? E a única coisa que, assim, para finalizar, eu gostaria de deixar é que eu gostaria de ter entendido tudo isso antes e começado o mais rápido possível. Eu acho que eu teria poupado alguns sofrimentos aí da minha vida. Mas tudo acontece Sim, como tem que ser. Então eu sou muito grata exatamente. por essa construção toda e conte comigo também. Ah, obrigada. Por um lado, assim, nós tomamos as decisões com as informações que nós temos, né? E que bom Claro, que tivemos essa oportunidade juntas e obrigada, Zá. Eu fico muito eu feliz que e agradeço. continuamos nos falando. E é isso. Um abraço. Tchau, Tchau, tchau. tchau.